Hoje a gente vai conhecer uma história inspiradora de um jovem aqui de Camaçari, Gohan Freitas Noronha, de apenas 20 anos, que já ganhou uma série de prêmios. Quem vai contar a história é o próprio. Gohan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como já falou, eu sou o Gohan Freitas Noronha, tenho 20 anos e sou daqui de Camaçari mesmo. Nasci e fui criado aqui em Camaçari e desde criança eu sempre tive um interesse na área de astronomia. Mas essa área é muito concentrada no Brasil, naquele eixo Rio, São Paulo, Exato. e as oportunidades aqui para a Bahia, para o Nordeste em geral, são muito escassas. Então eu não tive muitas oportunidades, era só vendo vídeo na internet. Aí tinha a Olimpíada de Astronomia, minha escola não fazia. Aí faziam o quê? Eles, depois de ter a prova, pegavam na internet e aplicavam para mim. Entendi. Aí corrigiam e davam resultado, comparava com o gabarito, eu sempre gabaritava. Aham. Desde quando eu era criança, isso. Olha, Mas nunca de fato na competição oficial. Sempre queria ter um telescópio, uma luneta, mas é muito caro. Muito. Ainda mais naquela época era muito caro, muito pouco acessível. E com o tempo eu fui me aprofundando mais na área da física, dos cálculos em si, não só naquela parte de qual planeta é aquele, como identificar. Então, aprimorei meus cálculos até que em 2019, quando eu ingressei no Instituto Federal da Bahia, com 14 anos, que eu tive a primeira oportunidade de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica de fato. E dessa vez eu não ganhei. Não cheguei a ganhar nenhum prêmio. Fui fazer em 2020 e veio a pandemia. Ficou parado em 2020, 2021. 2022 eu falei, eu vou tentar fazer. Fiz sem estudar nada, que a prova era diferente do fundamental para o médio, muito Claro. mais avançada, e ganhei medalha de bronze. ó, Ganhei, de cara. ganhei medalha de bronze e logo em 2022 também foi quando a gente estava retornando e eu pensei, a gente tem que montar algum projeto que faça com que os jovens eles tenham acesso a essas áreas. Exato. Não só na astronomia, mas a parte de matemática, que tem gente que ainda acha que matemática é só cálculo. Sim. Tem muitas aplicações da matemática, muitas aplicações da física, da química, das ciências biológicas. E aí foi que eu, juntamente com alguns outros colegas, fundamos o Clube de Ciências Exatas da Natureza, que foi o finalista do Prêmio LED, da Rede Globo. Sim, é verdade. E foi a maior parte foi da área de astronomia. Eu estava coordenando aquela parte, a gente foi muito intenso, montou um curso preparatório gratuito para os estudantes daqui de Camaçari, que hoje já está voltado para estudantes de Minas Gerais e São Paulo também. A gente já conseguiu expandir bastante. Olha, E já participamos também de eventos acadêmicos. A gente participou, o primeiro foi na Jornada de Astronomia de Vitória da Conquista. Depois a gente participou do Encontro Nacional de Astronomia, em 2023, na Paraíba. Lá a gente viu o eclipse anular também que teve, foi bem no epicentro do eclipse. Então foi uma visão muito interessante para a gente. Tivemos muito contato também com outros profissionais da área. Até que em 2023 também, mais um pouco no início do ano, teve outra edição da Olimpíada e já seria a minha última, porque eu estava no ensino médio no último ano e depois não poderia fazer mais. Aí eu pensei, então dessa vez eu quero ter meu ouro, pelo menos uma vez. Aqui eu consegui, eu gabaritei a prova e eu fui convidado a participar da premiação que aconteceu lá em São José dos Campos, em São Paulo, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que todo mundo conhece, que é o ITA e o INPE, né? O pessoal ainda fala que o ITA, que é a prova mais difícil do Brasil, eu estava lá recebendo a premiação junto com um professor que estava coordenando as atividades aqui em Camaçari. E por conta desse meu desempenho, eu fui aceito no programa de embaixadores da competição internacional em astronomia e astrofísica. Que aí eu sou um dos representantes oficiais aqui no Brasil. Então eu mobilizo os jovens a participarem da competição, dou orientações, mostro como é que se escreve em LaTeX, que é um tipo de linguagem para a gente escrever diferente do Word, que envolve um pouco mais de comandos e tal. Oriento eles e quem for para outra fase, aí a gente compete junto. E aí, nessa edição, eu consegui a medalha de prata. São problemas que envolvem problemas simples, alguns problemas complexos, e eles lançam 2 artigos científicos novos e dão um problema e falam, monte a solução. Então a gente tem que ler na hora, dá uns 2 dias pra gente fazer isso, e a gente sendo aprovado vai pra final. São 60 segundos por questão, a gente tem que estar lá, eles estão monitorando a gente, 60 segundos, vão dando as questões, se a gente não responder 60 segundos, já perdeu a questão. E aí nessa eu fiquei com a medalha de prata. olha. É muita coisa. Muita coisa.
Gohan, como foi que começou esse seu interesse pelas ciências exatas? Você se lembra, desde pequeno, você sempre gostou? Como foi que começou isso? Desde quando eu tinha 4 anos, quando eu comecei a tive o primeiro contato com o computador. E aí eu abri o YouTube, na época o YouTube era muito mais diferente que antes, mas o algoritmo naquela época funcionou porque ele me indicou vídeo de buracos negros. E aí eu comecei a ver, aí vinha um, depois vinha outro, aí vinha o planeta, aí vinha a galáxia, vinha alguns vídeos de física, e aí me interessei muito e não larguei mais essa área. Pronto. E seus pais, eles sempre te incentivaram a estudar? Sim, sempre incentivaram a estudar. A gente não tinha todas as oportunidades, mas o que era possível eu sempre tive. Você é de que bairro aqui de Camaçari? Alto da Cruz. Alto da Cruz. Alto da Cruz. E eu acho que esse incentivo da família é fundamental, né, para vocês jovens que já despertam interesse em estudar, seja nas ciências exatas, seja em outras áreas. É muito importante ter esse apoio familiar, não é? Sim, muito importante. É aquele eixo que a gente fala. Tem que ter o apoio da família, da escola e dos amigos. Não pode deixar de faltar nenhum, porque senão a vida profissional, acadêmica, vai ser muito difícil. Com certeza. Por isso que hoje eu já saí do IFBA, então também já saí do clube, mas a gente criou um novo projeto que é o Cientificação, que a gente dá uma iniciação científica para jovens daqui de Camaçari. A gente dá prioridade àqueles que têm maior vulnerabilidade socioeconômica. Perfeito. Então, pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiências, pessoas LGBT, todas essas pessoas, elas têm mais acesso à educação científica e desenvolvem pesquisa de fato. Então, a gente não monta um cursinho para como fazer o que é metodologia, não. Eles colocam a mão na massa mesmo e fazem as pesquisas. E hoje, alguns já, inclusive, desse sábado, eles vão apresentar no Encontro Nacional de Astronomia desse ano, e que essa edição vai ser em Salvador. Eles vão apresentar os trabalhos deles na área da poluição luminosa, trabalhos inovadores, os primeiros que foram feitos em Camaçari, com eles desenvolveram a metodologia de ensino e de monitoramento de poluição luminosa. Alguns usaram satélites da NASA para fazer os cálculos, outros fizeram observações a olho nu, outros fizeram análise de documentos políticos do polo para ver se de fato há um controle da poluição luminosa, que é muito pouco difundida aqui esse conceito. Às vezes a pessoa vê, a gente até brinca, a poluição luminosa é uma coisa invisível para muita gente. E eles estão, né, se dedicando muito nisso, e o grupo já está se expandindo também. Hoje a gente já está como semifinalista no LED também. Que legal. Espero que a gente consiga, que vai ser o terceiro, se não me engano, terceiro ano consecutivo de Camaçari no Prêmio LED. Foi primeiro com a professora Vitalina, depois com o clube, e agora talvez, espero, com cientificação, que o nosso objetivo mesmo é que os jovens abracem a área da ciência. E infelizmente a gente não tem muito apoio. Fazer ciência é caro, tanto que quando a gente tem que apresentar nossos trabalhos, a gente tem que fazer vaquinha, aí sai vendendo coisa na rua, fazendo rifa, fazendo muita coisa para conseguir apresentar os trabalhos, ter um reconhecimento e, mais importante, trazer de volta, porque a gente faz contatos. É isso. Em agosto, eu fui com um dos orientandos meus de cientificação, ele foi aprovado para apresentar em Belém. Sim. Então lá vai a gente procurando dinheiro, juntando dinheiro para ir para Belém, para ele conseguir apresentar o trabalho dele. Ele já foi também para Vitória da Conquista. Ano que vem vão para Goiânia e para Águas de Lindóia, que vai ter o encontro da Sociedade Astronômica Brasileira. Então eles já estão bem encaminhados, já publicaram artigo, já colocaram um capítulo de livro. Isso, se falo, são jovens da rede pública, a maioria, que estão tendo o primeiro contato de fato com pesquisa. Hoje a pessoa pode falar, é só uma pesquisa, mas quando a pessoa entra no programa de graduação, eles analisam o currículo. Sim. Então, na hora de fazer a seleção, vai ver, esse aqui já tem experiência, esse aqui já tem uma responsabilidade maior, porque fazer ciência tem que ter responsabilidade, porque tem muita gente que entra e larga. E aí o orientador fica como? Que o orientador pede recurso, aí tá pagando o bolso, aí chega no momento e fala, não vou fazer mais não. Como é que fica o orientador? Então, esses estudantes, eles já estão muito bem encaminhados, e a gente espera que mais pessoas consigam ter esse acesso também. O acesso que eu não tive quando era criança, eu luto para que muitos outros jovens possam ter hoje. É isso, e eu acho que a grande dificuldade, né, Gohan, é que justamente essas competições, essas participações que vocês fazem, são todas fora do estado. Então, para vocês se deslocarem até essas cidades, em São Paulo, no Sul, como você citou, é muito difícil sem ter o incentivo, sem ter quem banque, né?
É muito, muito difícil conseguir uma coisa dessa. E a gente tenta movimentar algumas coisas aqui, a gente está lutando para conseguir fazer uma competição local. Sim. E aí a gente precisa de apoio de políticos, de órgão do governo do estado, da prefeitura, que dê um incentivo, uma premiação de incentivo. Aí eu até penso, poxa, tem a feira da Febrace. Meus colegas meus já até foram para lá, foram premiados lá. Eles fizeram parte do clube, parte de cientificação também. Todo mundo é bem engajado nessa área. Uhum. Aí a gente pensa, poxa, pode levar 3 alunos que tiveram pontuação muito boa, 3 alunos e um professor, e levar para São Paulo para ver a Feira de Ciências da Febrace, que vai ser um incentivo muito grande, que são muitas áreas, não é só área de exatas. Tem da área de humanas, tem das artes também, então isso é um incentivo bom. Levar os estudantes, agora está tendo muito mais, que abrir o planetário na UFBA. Abriu esse ano, olha quanto tempo a gente está precisando de um planetário aqui na região metropolitana de Salvador, a gente não tem. Alguns tinham que ir para a Feira de Santana. Quem é mais distante não tem como. Não consegue. Isso é um empecilho muito grande para a gente ter acesso às ciências de fato. E é muito problemática essa parte. Eu imagino. E como é que vocês fazem para captar esses jovens, como você falou do projeto de certificação? Como é que vocês fazem para divulgar, para que esses jovens entrem no grupo, comecem a participar e fazer pesquisa? Parte de cientificação, a gente vai nas escolas, vai avisando, ó, a gente tem um projeto aqui, tem essas áreas. No momento, a gente já está trabalhando na parte de fazer uma coisa mais livre. Que até então, como são 3 orientadores, eu e mais 2 colegas, as áreas ficam limitadas. Eu curso licenciatura, então eu trabalho mais na área da educação, já tenho minhas pesquisas na área da alfabetização científica, nesse processo de fato, e na área de astronomia. Elas têm experiência na área de engenharia, inteligência artificial, na área de estudos feministas, de literatura negra também, mas fica limitado a algumas áreas. E aí a gente lança a proposta com um tema já fechado. Por exemplo, lançamos com poluição luminosa. Então quem tinha interesse em poluição luminosa ia lá e fazia, mas nem todo mundo tem. Então a gente quer fazer um projeto, uma forma mais leve, de fazer uma abordagem mais ampla do que é a ciência e tudo mais, e que eles olhem a realidade deles e pensem em algum problema que pode ser resolvido. Um problema que não tem discussão ainda, mas que possa ser resolvido com método científico. E aí a gente pretende ampliar isso mais. Hoje já tem estudantes de Camaçari, daqui da sede, de Arembepe, de Dias Dávila e de Salvador que participam. Que massa! As outras chamadas podem ser encontradas também no Instagram da gente, que é @cientificação. Científica, aí vem underline ação. Perfeito. A gente vai colocar aí na tela para facilitar também para as pessoas entrarem. Gohan tem apenas 20 anos, mas também, além de tudo isso que ele já faz, ele é professor de matemática, não é isso? Isso. Como foi que você começou a lecionar? Eu comecei a dar aula com 15 anos, no meio da pandemia. Meu Deus. Porque eu já tinha os projetos de levar a educação científica. Comecei a pensar nisso no final de 2019, começo de 2020, a pandemia parou tudo, mas eu não podia parar também. Ainda mais que meus colegas no IFBA, eles estavam sem aula também. Sim. Então, para não deixar o pessoal parado, eu peguei os alunos de primeiro ano e falei, não, vamos estudar física, química, matemática e as disciplinas técnicas também de eletrotécnica, que eu fazia o curso de eletrotécnica. Então a gente foi juntando e eles foram amadurecendo o pensamento e isso contribuiu que eles, eu gosto mais dessa área, e alguns falaram, poxa, eu gosto das suas monitorias, mas eu preciso de aula particular, você cobra quanto? Aí eu comecei, bora começar vendo. Eu sempre falava, não, eu faço voluntário, não, venha para a monitoria que eu explico. Aí depois a situação financeira começou a ficar apertada, e não, se quiser ter aula particular, algum veio, eu não recusei não. Claro. Aí avancei com 16 anos, 17 anos, com 18 anos, aí até que eu tive estudantes fixos. Antes era só época de prova assim, que lotava, a época de prova era a minha favorita. Eu tinha muita prova também, mas muita gente também tinha muita prova e vinha atrás de mim. Na área de física, todo mundo vinha atrás de mim. Olha pra isso. E aí eu tive um estudante fixo. Ele começou, depois ele indicou outra. Aí começou a indicar mais gente, e como eu estava na licenciatura de matemática, uns colegas meus de sala, ele já dava aula na escola, e ela falou, gente, alguém tem interesse em dar aula na escola aqui? Eu falei, tenho. Claro. Aí eu fui, comecei lá, dei aula Fundamental 2 todo. Que massa. Do 6º ao 9º ano.
E eu acho que é a oportunidade também de você, quando você está ensinando, você também tem a oportunidade de estar estudando também, né? Sim, Então, ajuda. a gente revisita muitos assuntos que às vezes ficam muito longe, que a gente não vai lembrar de tudo. A gente pode ser da área, mas a gente não vai lembrar de tudo. Tem gente que fica, nessa época de Enem principalmente, falando, as fórmulas para estudar. Eu já falo com meus alunos, não existe esse negócio de fórmula. Porque fórmula parte do princípio de que há uma solução para aquilo, para qualquer problema. E isso não é verdade. Não decore fórmula, eu ainda falo, não decore essas equações, aprenda os conceitos. Se você aprender os conceitos, saber que a velocidade é o quanto que você percorre em determinado intervalo de tempo, você já consegue montar o famoso ΔS sobre ΔT. Só de você saber o que é velocidade. E a partir dos outros conceitos, você consegue deduzir todas as outras equações, sem precisar lembrar nada. Isso aí a gente não decora tudo. É muita equação, equação. A gente não decora. Quando chega numa prova precisa da equação, o que a gente faz? Ou usa raciocínio lógico. Às vezes tem muitas questões que só raciocínio lógico serve. E outras a gente chega lá na hora e deduz na hora. Ou então cria a nossa própria equação, que já teve um problema desse comigo. Uma vez eu estava fazendo uma lista de matemática e eu me esqueci que eu podia deixar o número com 2 raiz de 2 para raiz de 8. Eu me esqueci disso. Deu um branco na hora e eu ia pegar a calculadora para transformar em decimal. Aí eu pensei, poxa, a calculadora está muito longe, eu tô deitado, fazendo a lista deitado no fim de semana prolongado, que era feriado. E eu falei, mas a raiz quadrada, eu comecei a pensar, não, a raiz quadrada funciona assim, assim, assim. Se é assim, então eu comecei a montar uma equação. Pra isso. Aí eu fui resolver, deu certo, será que é isso mesmo? Aí eu levantei, peguei a calculadora, conferi. É isso mesmo, testei para outro número, é isso mesmo. Testei com outro, deu certo. Mostrei para a professora, ela consultou outros artigos, alguma outra literatura. Nunca vi essa fórmula antes, você desenvolveu uma fórmula nova aqui. Meu Deus do céu. Por conta da preguiça de não pegar a calculadora. É incrível. E a gente encontra essas descobertas nas ciências, às vezes assim, do nada. Por acaso, né? A gente monta, a gente está desenvolvendo uma coisa, acaba encontrando outra, e muitas descobertas na física são assim. É verdade. É muito interessante. E esse lado da matemática, das ciências exatas em geral, que são muito abstratas, e aí já é um problema do ensino mesmo. Sim. O ensino é muito abstrato, que se concentra em fazer cálculo, cálculo disso, cálculo daquilo. Nem todas as escolas têm laboratórios para mostrar os experimentos, porque se mostrar o experimento, aquilo ali se torna muito divertido. Ensinar as leis de Newton com foguete, que é o pessoal do grupo monta foguete também, com garrafa PET, Sim. Eles vão ficar muito interessados naquilo. Levar um telescópio, a gente já levou um telescópio no Horto Florestal, lotou de gente querendo saber, curiosos assim, olhando e falava, pode vir. E a gente ia e explicava, porque esse é o contato que a gente tem que ter. É isso. É tirar a concentração da ciência, dos eventos de ciência das universidades e levar para o público mesmo, levar para o centro da cidade, que a gente vê. O IFBA fica muito longe. Aí para os eventos que acontecem lá, as pessoas vão? Não vão. Muito difícil as pessoas irem. Os próprios estudantes têm dificuldade de ir muitas vezes. Imagine o público em geral para ver a apresentação de um trabalho. Que às vezes eles nem sabem o que é. Então a gente tem que pensar em uma forma de tornar a ciência mais acessível. Com certeza. E isso só consegue fazer por meio de políticas públicas. A gente tenta, a gente faz o nosso esforço. Mas a gente não tem dinheiro, a gente é estudante. Isso. O mais velho do nosso grupo tem 21 anos. Meu Deus. Então, a gente fica numa situação muito complicada. Com certeza. Fazendo contatos com outros, a gente já está com contato com o planetário da UFPA, tentando trazer alguns para cá. A gente já tem contato com o pessoal de Feira de Santana. Só que Feira de Santana é muito longe. A gente teria que pegar os equipamentos com eles, então, pagar a hospedagem deles aqui, que a gente não vai convidar, deixar eles pagando as coisas. Claro. Então, isso tudo é custo. Mas eles também já dão um suporte muito grande pra gente. Quando tem evento em Vitória da Conquista, eles falam, a gente dá carona pra vocês. E a gente vai de carona com eles, que a gente já criou uma amizade com o pessoal de lá. O pessoal do Rio Grande do Norte também, da Federal de lá, já convidou a gente para participar dos eventos. E tudo isso, às vezes eu falo assim, convida, mas eu falo, o trabalho dos meus orientandos, o trabalho é de vocês, a gente só orienta, a cientificação só faz orientar, mas o trabalho mesmo é deles. Quem vai apresentar, quem publica, quem assina, são eles. E isso é importante, né? Tem muita organização que pega os jovens para fazer o trabalho, fala, cientificação fez isso, mas os jovens que fizeram isso, o membro da cientificação que fez, que publicou, que está lá
nos vídeos estão eles, nas fotos estão eles, e nesse fim de semana também vão ser eles, que eles vão apresentar os trabalhos, e um mini curso também de introdução ao ensino de astronomia, isso eu que vou apresentar lá, voltado para a formação de professores, que também, como eu falei, os professores, muitos deles não têm acesso. Na UFBA mesmo, só tem uma disciplina de astronomia, que é Introdução à Astronomia. E só? E só, na grade da licenciatura de Física. Aí vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, já tem um curso específico de astronomia. Tanto que eu ia para Minas Gerais, passei para Minas, só que eu não pude ir, que eu estava trabalhando aqui. E lá tem o Espaço do Conhecimento, que eles pegam monitores, é um projeto de extensão, e pegam monitores da área de astronomia para apresentar para o público. Eu já estava falando, poxa, se eu for aí, a vaga é quase minha já, porque eu preenchia todos os requisitos, eu gabaritava o barema de seleção. E a gente falta de oportunidades aqui, carece muito de oportunidade desse tipo. Ou tem que se deslocar para Salvador, e Camaçari é uma cidade grande o suficiente para não ter que depender de Salvador. Com certeza. Não ter que depender de Feira de Santana, não ter que depender de outras coisas. Camaçari tem recursos para isso, a gente precisa incentivar os jovens. Esse mês eu vi a notícia, inclusive, de uma professora de Abrantes, se eu não me engano, que ela participou da competição de caça-asteroides, que ganharam a premiação no caça-asteroides, que é uma premiação muito, muito boa. Um pessoal do grupo tava participando também, só que eles não deram continuidade não, porque não estavam com tempo. Mas é um trabalho muito, muito interessante, e isso tem que ser incentivado, tem que ser levado para outras escolas também. Exatamente. Porque a gente pensa, poxa, é difícil, é muito complicado, é rebuscado, é da NASA, ainda tem essa visão. É complicadinho mesmo, que a gente tem que ficar caçando os negócios ali, mas se a gente não tiver incentivo, se a gente não tiver o apoio, se o professor não tiver aquele conhecimento para explicar, para incentivar os alunos, ninguém vai conseguir fazer nada. É isso, tem que dar o primeiro passo, né? E eu vejo isso quando eu estava lá no ITA, na premiação da OBA, só tinha eu e mais um da Bahia. Aí chegou depois o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul, era um ônibus de estudantes. Imagine. E todos eles já, assim, era normal. Era matéria da escola isso. Era totalmente, já vi isso daqui, já vi isso daqui. Os ônibus lotados de estudantes. E da Bahia só eu e mais um. Imagina. Só eu da rede pública. A discrepância é muito grande, né? E a gente carece muito, não é à toa que a Bahia é um dos estados que tem o pior índice de educação do Brasil. Com certeza. Como é que a gente pode mudar isso? A gente tem que tornar a ciência e a educação de forma geral algo mais palpável, sair do mundo da abstração, deixar de só ideia, só cálculo, porque tem muito estudante, inclusive hoje, que se discute mais descalculia. Então nem todos os estudantes vão saber calcular bem e nem todos os estudantes vão querer seguir na área. Sim. A gente tem que ensinar de uma forma que seja útil para todo mundo. Saber, ensinar também que não é uma área que é distante. Falar astronomia e astrofísica, a gente acha que só está no mundo da Lua. Mas a gente esquece que os equipamentos de raio-x, de rádio, foram muito bem desenvolvidos por conta da astronomia. As tecnologias que nós temos hoje, se nós temos câmeras hoje, é por conta dos avanços do estudo da astronomia. O relógio foi desenvolvido por conta da astronomia. O calendário foi desenvolvido. Na época ainda era relógio solar. Então hoje o pessoal não sabe mais ler um relógio desse tipo. Perguntar quem sabe ler um relógio solar, quase ninguém vai saber. Saber o que é um solstício, equinócio, que é coisa mais simples, estação do ano, não vai saber dizer. E a gente faz as questões na Olimpíada, tem questão que bota uma foto do céu pra gente, tem uma estrela na determinada posição, depois bota outra foto daquele mesmo lugar, no dia seguinte pergunta onde é que você tá. Tem que se localizar com base nas estrelas. Parece difícil, no início é um pouquinho difícil, mas depois que a gente pega o ritmo, continua difícil, mas a gente consegue fazer. Porque eu não vou mentir dizendo que é fácil, só estudar que é fácil. Depende de muita coisa, depende do emocional. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente tem que pegar o ônibus lotado, o ônibus quebra no meio do caminho, a gente tem que lutar para conseguir um transporte pelo aplicativo. Tem dia que a gente chega e não tem professor. Tem dia que a gente chega não pagar a conta de luz, porque cortaram o dinheiro da rede pública, que já aconteceu isso com a gente no IFBA algumas vezes. Não ter água, não ter ar-condicionado no laboratório, tem que estar tudo refrigerado, não ter nada disso. Computador, quando a gente voltou, na época da pandemia, não tinha dinheiro para manutenção. Então o pessoal que tinha que usar computador do curso de informática, de programação,
não tinha como usar computadores. E nem eu fazia projeto elétrico, não tinha como usar o software, porque não tinha computador, o governo federal não estava repassando as verbas. E às vezes isso acontece com frequência. Não só no governo federal, às vezes no governo estadual, no governo municipal também, e de várias cidades do Brasil acontece isso. Aí eu penso, hoje, eu me considero privilegiado, porque eu não tive todas as oportunidades, mas eu tive oportunidades. Aí eu sempre penso, um estudante que não tem acesso à internet, eu só consegui porque eu tive acesso à internet desde criança, ainda bem. Sim. Mas quem não tem acesso à internet, quem não tem um conhecido, que eu posso mostrar para você isso, acontece isso, a pessoa que está bem no interior, vamos imaginar uma pessoa que está no interior do Amazonas, bem lá, interior, sem contato com quase nada, tem que pegar um barco, não sei quantas horas para chegar em Manaus, que só tem praticamente em Manaus para conseguir ter acesso a essas áreas, e fica como? Por isso que tem muita fuga de cérebro. O pessoal da área de física e de astronomia está saindo do Brasil, porque a gente não tem infraestrutura para isso. É isso, com certeza. Eu acho, Gohan, que eu fiz questão de que você viesse aqui para contar a sua história, depois que você me mandou aquele relato no WhatsApp, eu fiz questão que você viesse aqui para contar de fato a sua história, porque eu acho que a sua história é transformadora, é mostrar o que a educação pode fazer pelas pessoas. Porque a gente vê todos os dias os noticiários de jovens negros como você sendo assassinados, todos os dias a gente vê isso, todos os dias. Envolvido com tráfico de drogas, todo um problema social na vida desses jovens, e você, um jovem negro de Camaçari, chegou onde chegou, super premiado, professor, estando na faculdade já, estudando, fazendo licenciatura de matemática, tudo isso graças à educação. Sim, e graças ao apoio também que eu sempre tive, porque isso é indispensável. A gente tem que ter políticas públicas, mas a gente tem que ter o apoio da família. Sim. Muita gente ainda fala, eu vi até um meme algum tempo atrás, falando, eu vou cursar medicina, a família toda palmas. Vou fazer engenharia, a família toda palmas. Vou fazer física, a família toda de luto. Aí a gente já fala, não, quem faz física é maluco. Aí eu vou falar, não, é você que está dizendo, não, quem faz física tem que ser doido para fazer física, porque a área é muito desvalorizada. Isso. Eu comecei em matemática, mas eu vou para a área de física, eu vou trocar para a área de física, que era o plano original. Só aconteceu os problemas no caminho, e aí eu tive que mudar de última hora. Mas a área de física, o professor em geral, é muito desvalorizado. Sim. E aí desestimula também. Muitos professores desestimulam, vão chegar lá, dão uma aula, acabou. Mas a gente precisa ter o apoio da comunidade, abraçar também, porque às vezes a gente monta um evento científico, não consegue divulgação, a gente pede apoio. Ano passado eu fui sozinho, precisando mandar um convite de última hora também, pro ITA. Aí falaram, não, tem que pagar passagem, tem que pagar as coisas, eram R$7.500, que a gente ia conseguir em um mês. Nossa Aí eu pensei, como é que eu vou conseguir? Eu vivo de dinheiro do auxílio do IFE. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro todo? Eu fui sozinho, eu fiz de noite, peguei dois cartões que tinham lá, peguei um piloto, escrevi, medalhista de Camaçari precisa de apoio. Fui na Câmara de Vereadores sozinho, cheguei lá na frente do plenário, fiquei lá com cartaz e eu consegui apoio de vários vereadores ali, alguns deram muito apoio pra gente, e aí que a gente pôde ir. Porque é o nome de Camaçari que tá sendo levado para os destaques positivos, né? Camaçari está nos destaques negativos de cidades mais violentas, de tráfico de drogas. E quando a gente coloca uma coisa de educação, ainda mais nessa área, é astrofísica, essa área assim, o pessoal dá um valor a mais. Se você falar, os estudantes da área de humanas não vão dar tanto valor. Mas da área de astrofísica, quando aparece no noticiário assim, a pessoa, poxa, é inteligente, é aquela coisa. E eu vou me aproveitar disso para falar, não, tem que valorizar todas as ciências. Não é só a minha área, não, são todas as ciências. Eu posso ter esse privilégio de ser da área de exatas, porque o pessoal que faz pesquisa em artes, por exemplo, é muito desvalorizado. Da área de humanidades mesmo, então, acha que é só ideologia, só essas coisas, mas tem cada trabalho magnífico que é desenvolvido. O pessoal, meus colegas meus desenvolveram um trabalho sobre a ditadura militar, estudos aqui em Camaçari, na ditadura, descobriram prisões que tiveram aqui, locais de aprisionamento, de quartéis aqui em Camaçari, e isso não aparece nos livros,
não é divulgado na mídia. Camaçari tem muita história, contribuiu muito para a independência do Brasil, Sim. mas que é pouco... É aquela cidade dormitório. O pessoal vem para cá trabalhar, volta para Salvador e acabou. Gohan, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu adorei conhecer você, adorei conhecer a sua história. Queria que você terminasse também dando um recado para o pessoal e convidando os jovens como você a participarem do seu projeto. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Em breve vão ter mais oportunidades também para jovens estarem aqui contando com a competição internacional de matemática que está rodando. Fui bronze ano passado, não mencionei dela. Mas espero que esse ano também... Tiveram mais colegas meus também que foram bronze no Internacional de Matemática. Sim. Primeiro ano do ensino médio, já fazendo cálculo de ensino superior. Olha! Em 60 segundos. Que Também esse massa! mesmo modelo. E aí eu convido também a vocês que estão assistindo, que conhecerem alguém que participe do projeto Cientificação. Podem encontrar a gente no Instagram, @cientificação, _acão. E vão ter vários projetos, várias coisas novas. Participem, venham, convidem pessoas e vamos juntos transformar a educação não só de Camaçari, não só da Bahia, mas também do Brasil. Porque esse é o nosso futuro. O futuro que nós queremos é um futuro mais justo, uma sociedade que seja boa, no mínimo boa para se viver. E isso só vai ser conseguido graças à educação. Mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece.